O futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 passou a ser um dos assuntos mais sensíveis e estratégicos do paddock a partir do momento em que ficou claro que seu contrato com a Sauber se encerra ao fim do ciclo atual. O que antes era apenas uma projeção de longo prazo se transformou rapidamente em uma disputa silenciosa, porém intensa, entre várias equipes que enxergam no brasileiro não apenas um talento promissor, mas um ativo extremamente valioso para a próxima era da categoria. O mercado de pilotos raramente se movimenta por acaso, e quando tantos olhares se voltam para um mesmo nome, isso costuma dizer muito mais sobre o cenário da Fórmula 1 do que sobre o piloto em si. Bortoleto deixou de ser visto como uma aposta e passou a ser tratado como realidade. Seu desempenho consistente, a capacidade de extrair mais do carro do que ele teoricamente entrega, e principalmente, sua maturidade técnica para alguém tão jovem chamaram a atenção de engenheiros, chefes de equipe e departamentos de performance. Não se trata apenas de resultados brutos, mas da forma como eles são construídos. Telemetria limpa, feedback preciso, leitura estratégica de corrida e uma adaptação rápida a diferentes condições colocaram Bortoleto em um patamar que o mercado valoriza cada vez mais. O fim do contrato com a Sauber funciona como um gatilho. Em uma Fórmula 1 cada vez mais engessada por contratos longos e cláusulas complexas, a simples disponibilidade de um piloto jovem, competitivo e sem amarras se torna uma raridade. Isso explica por que, nos bastidores, o nome de Bortoleto passou a circular com tanta força. Equipes que enfrentam incertezas internas, projetos que buscam renovação e até estruturas consolidadas que pensam no médio prazo enxergam no brasileiro uma oportunidade estratégica. A própria Sauber, ciente desse cenário, vive uma situação delicada. Ao mesmo tempo em que reconhece o valor de Bortoleto para o projeto, entende que sua permanência não depende apenas de vontade, mas de competitividade. A transição para a Audi adiciona complexidade ao processo. O discurso de longo prazo é sedutor, mas a Fórmula 1 é movida por resultados imediatos, e Bortoleto já demonstrou que não está disposto a comprometer anos cruciais de sua carreira apenas por promessas futuras. É justamente nesse ponto que outras equipes entram com força. Times do pelotão intermediário, tradicionalmente atentos a jovens talentos em ascensão, veem em Bortoleto a chance de dar um salto de qualidade sem assumir riscos excessivos. Ele entrega desempenho, mas também previsibilidade, algo extremamente valorizado em um ambiente onde cada décimo de segundo custa milhões. Além disso, sua postura profissional, distante de polêmicas e focada no trabalho técnico, agrada estruturas que priorizam estabilidade interna. Ao mesmo tempo, equipes maiores observam com atenção. Mesmo que não haja vagas imediatas, o simples interesse funciona como pressão indireta sobre seus atuais pilotos. Bortoleto passa a ser o nome que aparece nas conversas internas quando se discute sucessão, renovação ou mesmo reestruturação de dupla. Na Fórmula 1, poucos pilotos conseguem atingir esse status tão cedo, e quando isso acontece, dificilmente o mercado ignora. Outro fator que pesa a favor do brasileiro é o contexto global da categoria. A Fórmula 1 vive um momento de expansão comercial, e o Brasil continua sendo um mercado extremamente relevante. Ter um piloto brasileiro competitivo, jovem e com potencial de crescimento representa não apenas ganhos esportivos, mas também estratégicos. No entanto, reduzir o interesse em Bortoleto apenas a esse aspecto seria um erro. O que sustenta a movimentação em torno de seu nome é, antes de tudo, o desempenho em pista. Internamente, a gestão de carreira de Bortoleto tem sido cautelosa. Não há pressa pública, nem declarações que indiquem ansiedade. Esse silêncio calculado aumenta ainda mais o interesse das equipes, porque transmite segurança. Ele não parece alguém desesperado por uma vaga, mas um piloto consciente de seu valor no mercado. Essa postura contrasta com a de muitos jovens talentos que, ao se verem no radar, acabam cometendo erros de posicionamento. O fim do contrato com a Sauber, portanto, não representa apenas um encerramento, mas uma encruzilhada. Permanecer em um projeto em construção, apostar em uma nova equipe com ambições claras ou até se colocar como opção futura para uma estrutura maior são caminhos possíveis. Cada um deles envolve riscos e oportunidades, e a escolha errada pode custar anos preciosos em uma carreira que, até aqui, foi construída com extrema inteligência. O que torna essa situação ainda mais emblemática é o timing. Bortoleto surge como um dos nomes mais desejados justamente em um momento de transição técnica e regulatória da Fórmula 1. Equipes querem pilotos capazes de liderar processos de desenvolvimento, não apenas de pilotar rápido. E é aí que o brasileiro se diferencia.
Sua capacidade de trabalhar em conjunto com engenheiros, interpretar dados complexos e transformar isso em performance real o coloca em uma categoria restrita de pilotos completos. No fim das contas, o interesse de múltiplas equipes não é um acaso, nem um modismo. É o reflexo direto de um mercado que reconhece talento antes que ele se torne inacessível. Bortoleto deixou de ser uma promessa do futuro e passou a ser uma peça desejada no presente. O fim do contrato com a Sauber apenas escancarou essa realidade. Agora, a questão não é mais se ele terá opções, mas qual dessas opções definirá o rumo de sua carreira nos próximos anos. A Fórmula 1 é implacável com decisões mal calculadas, mas também recompensa quem sabe se posicionar no momento certo. Gabriel Bortoleto chegou exatamente a esse ponto. Disputado, observado e valorizado, ele entra em uma fase decisiva, não apenas como piloto, mas como protagonista de um dos movimentos mais interessantes do mercado recente da categoria.